galerinha da GWA, terceiro administração. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de logística reversa. O nosso último encontro, nós falamos justamente da questão da logística reversa, da importância, né, da preocupação com a preservação do meio ambiente, né, que é tão defendida nos dias de hoje, tanto pelas organizações, como pela sociedade, pela comunidade. Então, por isso a importância da prática da logística reversa, diante daquelas empresas que não têm essa prática da logística reversa, e acontece, né, muitas vezes essa situação da imagem que a gente vê, como eu coloquei aqui um exemplo do ciclo de vida do ferro, né, ele passa por todo o seu processo, né, por todo o seu canal, né, de cadeia de suprimento, por toda a sua logística, e todos eles aqui têm resíduos, né, e esse produto, né, esse ferro, ele tem um ciclo de vida. Todo produto tem um ciclo de vida. Então, ele tem uma produção, né, ele é feito diante do seu produto primário, ele tem os seus produtos secundários, mas esses produtos secundários, eles também chegam um certo tempo a ser descartado, né, pela sociedade, por utilizar, ou até mesmo pelas organizações. Então, por isso que é importante a logística reversa, diante desse descarte, ou do pós-venda, que é o que a gente vai ver agora, ou do pós-consumo, né? A gente não fala só de pós-consumo, a gente também fala de pós-venda. Muitas organizações, elas não têm esse direcionamento, esse critério da logística reversa, né? Então, acontece o que está aqui na imagem, ok? Então, vamos ver aqui a pós-venda, né? A pós-venda é realizada após a entrega, né, de determinados produtos, bens ou materiais, que está relacionado aí diretamente com o serviço de montagem, quando a gente fala de eletrodomésticos, né, de móveis, né, instalação, manutenção, conserto, ou até mesmo a troca do produto, né, em caso de defeito, né, da avaria, né, ou do erro de pedido. A avaria é justamente quando tem um problema, né, quando tem um defeito, certo? Então, o que é que a logística reversa entra nesse momento de pós-venda, né? A responsabilidade, né, que ela entra, tem alguns pontos, né, que contribuem, algumas atividades que contribuem para aumentar a responsabilidade dessas atividades, que fazem parte da logística reversa, desse compromisso, né, da logística reversa. E um deles aqui que eu coloquei o comercial e a comunicação. Então, é importante o comercial e a comunicação ter essa interação, né, ter justamente comunicação, né, ter essa conversa, ter esse feedback do produto, justamente para que ela possa estar diretamente relacionada, né, com seus serviços, né, de repente, de montagem, de uso, ou da manutenção de um produto, ou até do defeito, né. Então, são atividades que são relacionadas ao comercial, né, e a comunicação. O comercial é comum, né, que aconteça, que ocorra erros, né, da digitação indevida da quantidade. Acontece muito de algumas empresas dobrar a quantidade de produto, né, do cliente, e acontece aí, né, o erro de pedido. Então, por isso que é importante aí o comercial nessa área, diante das suas dificuldades, né? A comunicação, muitas vezes, né, por não existir tecnologia ou integração entre os sistemas de informação, como eu falei na aula passada, justamente na questão da entropia, a comunicação entre as áreas responsáveis se torna problema, né, para o cliente, e aí o cliente fica sem aquela comunicação, fica sem aquele retorno, né? E aí esses erros aí interferem, né? E aí a gente tem também mais atividades, que é o planejamento, o operacional, a qualidade, o sanitário e o transporte. E aí, quando eu falo de planejamento, eu falo de erro de previsão, né, ocasionado aí a falta do produto para ser entregue, ou até mesmo o excesso do produto. E a gente vê aqui até na imagem, né, o cliente recebe a caixa, mas não tem o produto, né, então ele fica ali se perguntando. Então, isso acontece diante das atividades da logística, né, da responsabilidade do planejamento. E aí vem
o quarto aí, que é o operacional, né? E o operacional são os erros que são mais comuns, né? São mais existentes nessa área, porque estão relacionados à sobra ou à falta de material, né? Que é justamente essa falta ou essa sobra vai atingir aí o planejamento, né? Então, é bom, né, destacar que nessa situação há erro de informação, né? E sim, erro na execução das atividades de separação dos pedidos. Então, acontece muito aqui nesse sistema operacional, nessa separação de pedidos, né? E aí o próximo é qualidade e sanitário. Veja que eu coloquei na mesma imagem, porque eles têm uma afinidade, né? Qualidade vem falar de liberação de lotes, de produtos que não foram inspecionados. Então, como a gente tem falado, o produto ele precisa ter qualidade, né? O cliente, o consumidor final, ele espera essa qualidade do produto. Então, por isso que é importante essa qualidade do produto para que não possa, né, atingir aí a logística reversa, né, e ter esse cuidado com o produto. Então, é a liberação de lotes ou produtos que não foram inspecionados e estes podem aí apresentar defeito ou estarem danificados, e isso vem prejudicar o cliente, como também vem prejudicar a organização, porque ele vai passar por todo um processo, por todo um fluxo de entrega, e depois ele vai ter que voltar, né? Vai ter que fazer parte novamente no fluxo de logística reversa. E o sanitário, que é uma atividade que é paralela, por isso que eu coloquei aqui igual, a qualidade. Só que no caso de sanitário, os produtos não inspecionados, eles apresentam contaminação, né? Ou estão com um prazo de vencimento bem curto, né? O próximo da data de validade. Então, também acontece muito, né? Da gente pegar, principalmente produtos de consumo alimentício, né? Com esse problema de data, né? Com vencimento. E aí, o próximo, que é transporte, né? Essa área é a grande responsável, né? Por todas as cargas, por todos os tipos de transporte, tanto do fluxo da cadeia logística de uma organização para outra, de um armazém para outro, como dentro dos estoques, né? Das organizações, né? Todo tipo de transporte responsável pelas cargas, por entrega, né? Que muitas vezes são realizadas até com atraso, ou com avaria. A avaria é justamente com defeito, prejudicado, com problema. Então, aqui também precisa-se ter um grande cuidado nessa atividade, né? Muitas vezes os produtos vêm amassado, vêm quebrado, vem cortado, né? Então, é esse cuidado que o transporte precisa ter, essa responsabilidade com as cargas de entrega, né? Às vezes vem esmagado, né? Vem com perfuração, tudo isso por conta da movimentação aí do transporte. Então, os processos que envolvem a pós-venda, eles são considerados como uma fonte rica, né, de informações para as empresas. Eu preciso ter essa logística reversa, eu preciso ter esse feedback, né, da organização diante essa pós-venda. Por isso que ele é muito importante, é considerado uma fonte rica de informação para as empresas que estão preocupadas em prestar bons serviços, né? E com isso também se diminui os custos e oferece um bom produto ao seu cliente, né? Então, em busca desses objetivos, a identificação, né, o apontamento, né, aí, a mensuração das fontes serão importantes para ser criado aí um novo histórico, né? E aí, de fato, eu possa ter aí um novo histórico, né, uma nova contribuição, um novo plano de melhoria e de solução para o pós-venda. E aí se eu consigo ter uma pós-venda equilibrada diante de todas essas atividades que a gente viu, eu vou ter um bom resultado, eu vou ter um bom feedback, eu vou ter uma qualidade no meu produto no pós-consumo, né? E aí o pós-consumo é em relação aos produtos que já foram consumidos, né? Ou os produtos que foram consumidos, as embalagens, né? Então, o pós-consumo, ele está se tornando socialmente e legalmente de responsabilidade das empresas, né? Essa discussão de responsabilidade ambiental e de sustentabilidade ainda está longe de ser resolvida, né? De ser uma solução, assim, concreta entre as empresas, entre o governo, mas a gente vê muito esse cuidado já das organizações. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês,
que as empresas químicas, né, e de fertilizantes, que elas são responsáveis em recolher as embalagens que são utilizadas pela empresa, né, cliente ou pelos consumidores finais. Então, tem muitas organizações que elas já têm essa responsabilidade de sustentabilidade, né, de responsabilidade ambiental, com a sua embalagem após o produto ser consumido, né? Não é de fato com o produto, mas é de fato com o que fica do consumo do produto, né? Então, no livro tem até esse modelo, né, que eu coloco aí para vocês, esse processo de doação, né, de reciclagem, de destino do produto eletrônico, né, onde você entra em contato com a empresa faz a coleta, né, tem um armazém, né, para ter essa separação desses aparelhos, e aí novamente acontece aqui aquele processo, né, se ele está, depois do seu uso, se ele ainda está em boas condições, alguns, né, ou diante a sua boa condição, ele é passado para algum tipo de instituição, ou se de fato ele está já fora, né, das suas condições de ser utilizado, ele é de fato passado para uma reciclagem de eletrônicos. Acontece muito, gente, essa questão da reciclagem, essa questão da logística reversa dentro das organizações em mínimos detalhes, como o material de papelão, o material de ferro, todo o material que é utilizado, muitas empresas procuram reciclagens corretas para essas organizações. Empresas que compram em grande escala, elas têm um nível muito alto de plástico e de caixa, né, de papelão. Então, elas já têm ali uma responsabilidade social com algumas pessoas da comunidade que vendem papelão, que coletam papelão na rua, e a empresa faz junta, né, esse material para doar para essas pessoas que trabalham, né, com isso, que coletam esse lixo, né, nas ruas. Então, tem muitas empresas, a gente conhece muitas empresas que fazem esse trabalho, né, isso é a responsabilidade social, né, isso é aí a logística reversa, o cuidado que eu tenho com esse fluxo do produto, tanto no pós-venda como no pós-consumo, né, desse material. Então, é muito importante que a gente perceba esse processo de reciclagem, né, e aí há vários canais, né, que podem vir a acontecer. Tem os canais reversos, que é o de desmanche, né, como a gente viu, tem o de remanufatura, né, que os fabricantes, eles pegam esses produtos para consertar, né, tem o de reciclagem. Então, são vários canais reversos, né, que a gente pode dizer assim, da logística reversa que pode acontecer. Então, vai depender muito do material, vai depender muito da organização, se ela tem essa responsabilidade, se ela tem esse compromisso social com a empresa, certo? Então, para que vocês não esqueçam, né, o RECAL, que é a responsabilidade que a organização precisa ter com outras organizações e com o consumidor, em nosso país, ele é normatizado, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nós, consumidores, nós somos amparados por essa lei, né, por essa norma. É a Lei 8.078/90, né, do 10º artigo do parágrafo 1º, né, que ele justamente vem integrar aí o fornecedor, ele não poderá colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que sabe ou que deveria saber apresentar alto grau de nocividade, né, ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, nós estamos amparados por essa lei, né, e as empresas, elas têm essa devida obrigação, né, com o Código de Defesa do Consumidor. E o outro parágrafo é o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento, né, desse risco que apresenta o produto, e ele deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, né, mediante anúncios publicitários. Isso a gente vê muito também, muitas vezes acontece quando as organizações, elas percebem o grau de risco que aquele determinado produto, diante da sua produção, diante da sua fabricação, eles perceberam
um risco de um lote, de uma produção, de uma fabricação, eles têm responsabilidade, é um compromisso, uma defesa, né, do consumidor. Eles devem imediatamente comunicar aos órgãos competentes para que aquele produto seja imediatamente parado o seu fornecimento, aquela quantidade, aquele lote, porque eles têm todo essa informação, né? Então, aquele lote, ele é imediatamente tirado do mercado e avisado também aos seus consumidores que podem ter comprado algum produto e ainda não terem utilizado. Então, os clientes, eles são ressarcidos, né, com isso. O consumidor final, ele entra em contato com a organização e aquele produto é imediatamente coletado. E aí, quando a gente, logicamente, aí vê a logística reversa, tá? Então, meus queridos, é justamente isso que vem trazer uma produção limpa, né? Conforme aí o que é produção limpa, os sistemas de produção industrial, eles exigem recursos, né, materiais, a partir dos quais os produtos são feitos, energia, né? Então, é usada para transportar e processar esses materiais, bem como água e ar, né? Então, a produção limpa, ela implementa o princípio, ou seja, uma nova abordagem holística e integrada para as questões ambientais centradas no produto, né? Então, de fato ter essa responsabilidade, né, com as organizações e com o consumidor final, ok? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, nós estamos aí pelo WhatsApp ou pelas aulas virtual para tirar as nossas dúvidas, tá? Espero que vocês leiam todo o conteúdo para que, de fato, junto com essa aula, vocês possam tirar todas as dúvidas no nosso próximo encontro. Até mais!